Então, nós vamos falar hoje sobre um cara chamado Neemias, cara, gente boa, crente, cara de oração, ó, top da galáxia. Cara que revolucionou a construção dos muros de Jerusalém. Em poucos dias, ele fez o que talvez pessoas não fariam em ano, com algumas estratégias interessantes, algumas decisões importantes, e é sobre essas decisões, sobre esses direcionamentos que nós vamos falar agora. Hoje nós vamos falar sobre Neemias, exatamente, Neemias capítulo de número 1, e todo o livro, né, vamos fazer uma reflexão daquilo que Neemias representa para nós. Eu quero falar sobre Neemias e a glória da reconstrução. Nós sabemos que Neemias expressa o lado prático da fé. Esdras havia conduzido o povo a uma reforma religiosa, espiritual, enquanto Neemias era o Tiago do Antigo Testamento, desafiando o povo a mostrar sua fé por meio das suas obras. Nós sabemos que quando o povo de Deus foi destruído, teve a sua cidade destruída, seu templo queimado, Deus vai usar algumas pessoas para algumas restaurações. Deus usa Zorobabel para recuperar o templo, Deus usa Esdras para restaurar o culto, e Deus usa Neemias para restaurar os muros. Ou seja, por pior que a situação pareça, Deus sempre terá suas ferramentas estratégicas para mudar qualquer situação. E nós destacamos aqui todo o contexto que Neemias vai viver na responsabilidade de reconstruir os muros de Jerusalém, porque essa era a sua responsabilidade. A primeira coisa que aprendemos é que Neemias sempre usava o recurso da oração. Sempre usava o recurso da oração, está no capítulo 1, verso 4, capítulo 2, verso 4, né? Ele teve um período de oração de dezembro a abril, orando para que Deus abrisse o coração do rei e o enviasse, desse a oportunidade dele reconstruir os muros. Gente, a oração é o oxigênio da vida do cristão. Precisamos ter uma vida constante de oração. A oração nos aproxima de Deus, a oração nos coloca no lugar onde Deus quer nos colocar. Segundo lugar, Neemias fez um exame da situação. Capítulo 2, verso 11, Neemias vai andar por todo o muro, ver tudo aquilo que ele tinha disponível, quais eram os problemas que ele iria enfrentar, para que ele pudesse fazer aquilo acontecer. Isso aqui é interessante e importantíssimo na nossa vida. Por quê? Porque se tudo que nós fôssemos fazer, nós fizéssemos um exame antes, com certeza os nossos projetos seriam bem-sucedidos. O grande problema é que na maioria das vezes somos precipitados. Somos pessoas que não examinamos, não olhamos, não analisamos friamente aquilo que está acontecendo para definir uma linha de ação e resolver aquilo que estamos vivendo. Então, Neemias, ele faz um levantamento de toda a situação dos muros, daquilo que estava acontecendo ali. Terceiro, ele incentiva pessoas a ajudarem ele naquele projeto. Nenhum projeto, seja nosso pessoal ou diante de Deus, funciona sozinho. Nós precisamos ter alguém, precisamos ter pessoas que vai nos ajudar no decorrer da caminhada, no decorrer do projeto. E Neemias nos mostra isso, capítulo 2, verso 17. Ele convida, ele incentiva as pessoas a fazer parte daquilo que ele iria fazer, porque ele entendia a necessidade e a importância dessas pessoas no processo. Isso também é muito interessante, a gente entender que Deus levanta pessoas em momentos estratégicos, especiais, para nos ajudar naquilo que Deus tem para fazer através de nós. Neemias também fez tudo no nome do Deus de Israel. Você não percebe vaidade em Neemias. Você não percebe o eu em Neemias. Você não percebe eu estou fazendo, eu vou fazer. Porque eu. Não tem isso. Neemias capítulo 2, verso de número 20, vai nos mostrar muito essa realidade quando nos diz assim, 2:20. Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos,
Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Por quê? Porque toda a glória era do Deus de Israel. Tudo que nós fazemos, seja no reino de Deus, na igreja, fora da igreja, no nosso trabalho, todas as nossas conquistas, deve ser exclusivamente para a glória de Deus. Jamais nós podemos permitir que qualquer tipo de vaidade suba ao nosso coração. Vaidade é luciferiana. Vaidade foi o que levou Lúcifer a pecar contra Deus e se tornar em quem ele se tornou. Neemias reparou todas as portas e brechas, lugares em que os inimigos poderiam entrar novamente em Jerusalém. Eu sempre digo que brecha é lugar que tem tudo que não presta, aranha, lagartixa, insetos, de todas as qualidades, vamos dizer assim. Então Neemias ele faz um reparo geral nas portas e nos muros. E a palavra que eu tenho para você hoje é: será que nós também não deveríamos tapar essas brechas que existem em nossas vidas? Brechas que nos levam a pecar, brechas que nos levam a perder o foco, a perder o equilíbrio, a perder o direcionamento do Senhor na nossa vida. Precisamos fazer inspeções constantemente e entender que brechas precisam ser tapadas. Brechas precisam ser fechadas. Portas devem ser fechadas para o inimigo da nossa alma. Neemias enfrentou oposição. Quem nunca enfrentou oposição? Não é verdade? Todos nós enfrentamos oposição diariamente. E o pior é quando essa oposição somos nós mesmos. Somos nós que fracassamos os nossos projetos, somos nós que nos tornamos fraudadores de todo o processo de Deus na nossa vida. E Neemias também enfrentou a oposição, a ridicularização, o desprezo, a mentira, a intimidação, a calúnia, a traição, o desrespeito. Tudo isso Neemias enfrentou. Por quê? Porque ele estava em um projeto importante. Neemias estava focado naquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. A oposição não pode parar aquilo que Deus colocou na sua mão. A oposição não pode parar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Capítulo 4, verso 3, nós aprendemos que precisamos construir algo que não caia. Exatamente. Capítulo 4, verso 3, precisamos construir algo que não caia, algo que tenha estabilidade, que tenha bases sólidas. Verso 3 diz: estava com ele Tobias, o amonita, o inimigo, e diz: ainda que edifique vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Ou seja, a oposição não estava acreditando que os muros que Neemias estava levantando suportaria. Mas Neemias estava construindo um muro debaixo da autoridade de Deus, da ordem de Deus, e ele iria suportar. Por quê? Porque ele estava construindo algo sólido, algo que não caía. Construa coisas sólidas na sua vida. Na nossa vida nós precisamos construir coisas sólidas. Coisas que o vento vai bater e não vai derrubar, que a tempestade vai bater e não vai derrubar, porque nós estamos firmados em Cristo, construindo algo que tem propósito e que tem firmeza, que não vai cair. Não deixe a sua ocupação quando estiver fazendo alguma coisa baseado em propostas, em chamamentos, em armadilhas alheias. Chamam ele diz assim: eu não posso descer, eu estou construindo uma grande obra. Se ocupe com aquilo que Deus colocou na sua mão. Se ocupe com aquilo que você tem para realizar em favor da sua família. Por quê? Porque você não pode perder tempo com quem não tem nenhuma responsabilidade com o seu projeto, com aquilo que Deus te entregou. Então, quando ele chama, Neemias diz: olha, eu não vou descer. Não vou descer. Eu estou ocupado, eu tenho uma grande obra a fazer. Isso aqui nos ensina muito, gente. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas importantes, coisas que Deus nos deu, para ouvir gente sem futuro, gente que não tem comprometimento com a causa, gente que se afastou da causa, se afastou do projeto. Então, inimigos, na verdade, declarados muitas vezes, e nós às vezes estamos dando ouvidos para essas pessoas, né? Enquanto construiu, eles estavam ali preparados para a batalha. Isso fala de prontidão, né? Espada na mão, colher de pedreiro na outra.
e se fala de vigilância, de prontidão. Enquanto eles estavam ali trabalhando, eles estavam de olho nos inimigos que pudessem chegar. Isso é muito importante também, né? O povo teve que se unir para que as coisas aconteçam, né? O pessoal teve que se unir para que o muro fosse levantado. Precisamos tomar cuidado com os falsos profetas, 6, verso 10 e 12, Neemias vai falar sobre isso. Muitos falsos profetas, muita gente falando as coisas em nome de Deus. E graças a Deus, quando nós colocamos as mãos direcionados por Deus, debaixo de oração, a conquista vai ter dias contados. A Bíblia diz que em 52 dias, Neemias construiu os muros de Jerusalém. Gente, 52 dias os muros estavam prontos. Por quê? Porque tinha alguém comprometido com a causa, alguém em oração, alguém ouvindo a Deus, alguém não dando ouvido para a oposição, né? Fazendo tudo para a glória de Deus, sem vaidade nenhuma. Glorifique a Deus no final, né? E não esqueça, gente, comemore. O povo judeu era bom demais de comemoração, eles faziam festa para tudo. E a gente às vezes fica aí, né? Tem muita gente que fala, não vou comemorar porque fulano vai saber. Deixa eu falar uma coisa, não deixe de comemorar aquilo que Deus está dando sucesso na nossa vida, na sua vida, no seu ministério. Comemore. Sempre digo, né? Chama os amigos, compre Coca-Cola, compre suco, faça uma festa, nem que seja você e a sua família, faça um jantar especial. Estamos fazendo por quê? Porque hoje nós estamos comemorando essa grande vitória, esse grande milagre, essa grande bênção de Deus na nossa vida. Comemore o sucesso daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Deus te abençoe. Lembre-se, Neemias e a glória da reconstrução dos muros de Jerusalém. Um abraço.